Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez reunidos para mais uma sessão de casos clínicos que faz parte do nosso projeto Hepatologia DOR. E hoje nós vamos ter a honra de apresentar duas colegas representando seus hospitais, a doutora Maria Chiara Schindano, que representa o Hospital Barra D'Or, e a doutora Elizabeth Balbi, que é a clínica que coordena todo o transplante hepático do Hospital Quinta D'Or e do Copa D'Or. Ela vai apresentar o seu grupo no momento da apresentação do caso. Paraná, você também divide comigo, por favor, e vamos lá fazer as boas-vindas aos nossos colegas e aos nossos apresentadores. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A nossa sessão obedece aquele mesmo critério que nós fizemos anteriormente. Depois da apresentação, nós vamos ter tempo para discussão. Eu e Ana aqui vamos provocar também um pouquinho a discussão, mas vocês utilizem o chat para fazer as perguntas ou questions and answers. Tenham todos uma ótima sessão. Chiara, por favor, pode apresentar o seu caso. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês e parabenizar a Ana e o Paraná por toda essa oportunidade, né, de divulgar o trabalho da rede, né, e de compartilhar esse conhecimento entre colegas de vários estados. Então, eu vou iniciar minha apresentação. É um caso clínico sobre... É um caso clínico sobre esse tema, hidrotórax hepático, trazendo uma discussão bem do dia a dia sobre conduta. Então, para contextualizar, eu trouxe aqui a definição do hidrotórax hepático, né, que é um derrame pleural transudativo associado à hipertensão portal em pacientes com cirrose que não tem evidência de doença cardíaca, pulmonar ou de doença pleural. E o hidrotórax ele se faz a partir da ascite que se move para a cavidade torácica através de pequenos defeitos diafragmáticos. Normalmente são volumosos, com mais de 500 ml, normalmente acontecem do lado direito, estão presentes em 4 a 15% dos pacientes com cirrose descompensada e é uma indicação de transplante hepático. E como complicação importante, de 13 a 30% desses pacientes podem evoluir com empiema bacteriano espontâneo. Então, eu trago aqui o caso de um senhor de 75 anos, administrador, que na verdade tinha uma série de comorbidades além da cirrose que eu elenquei de uma forma mais objetiva. Um paciente hipertenso, diabético, com quadro de gota e uma insuficiência renal crônica já estágio 3, com uma creatinina média de 1,6 miligramas por decilitro. Também tinha um diagnóstico de arritmia cardíaca, uma taquicardia ventricular não sustentada, usava propafenona e metoprolol, e em 2015 ele teve o diagnóstico de cirrose, cuja etiologia provável era doença hepática gordurosa não alcoólica. Naquela ocasião era um paciente Child A5, com uma elastografia de 51,4 kPa e um CAP normal. Evolutivamente, esse paciente realizou ultrassonografia já em 2017, o doente se mantinha sem ascite, com presença de uma esplenomegalia de 14 centímetros e colaterais perisplênicas. Em 2018, ele é internado por hemorragia digestiva alta, com uma queda significativa de hematócrito de 40 para 27, e que foi associada ao uso de corticosteroides para uma dor lombar. Esse paciente também fazia um uso muito regular, frequente, de anti-inflamatórios, que era um dos motivos também que contribuía para a insuficiência renal do paciente. Então, nessa ocasião dessa hemorragia digestiva, ele realizou uma endoscopia digestiva alta, que mostrou varizes de pequeno calibre, sem gastropatia congestiva e uma colonoscopia normal. Então, nenhum dos dois exames apontou uma causa provável, a origem provável do sangramento.
Durante essa internação, em 2018, o paciente faz uma trombose venosa profunda e, pelo fato de ser um paciente plaquetopênico e de ter apresentado um sangramento sem sítio definido com uma queda significativa do hematócrito, na ocasião foi indicada a colocação de um filtro de veia cava inferior. Nessa internação, o paciente não descompensou da cirrose, ele teve uma piora da creatinina, que chegou até 1,9, teve a alta bem. Em 2019, ele repete a ultrassonografia, que mostrava um paciente sem ascite e sem a presença de nódulos. Então, até então, a gente tem um paciente com cirrose, um Child-A, que tem múltiplas comorbidades. Em maio de 2020, após uma internação por Covid, uma internação prolongada de cerca de 3 semanas, nesse momento ele evolui com descompensação da função hepática e passa a apresentar uma ascite moderada. Primeira vez que o paciente, na evolução da doença, apresentou ascite e nesse momento ele caracterizava um Child-Pugh B7. Nessa internação de maio de 2020, ele precisou de um ajuste fino de diuréticos para controle da ascite. No entanto, ele não tolerava doses elevadas de diurético, porque ele piorava a função renal, ele chegava a creatinina de até 3, fazia hipercalemia. Então, as doses máximas que esse doente tolerava eram de 50 miligramas de espironolactona e furosemida em torno de 40. Assim, ele seguiu durante alguns meses, utilizando essas doses de diurético, chegou a fazer um quadro de encefalopatia ao grau 1, que foi controlada com lactulona, e por questões da abordagem, na época da pandemia, ele ficou algum período sem acompanhamento médico. E aí ele retorna em fevereiro de 2021 com um quadro de dispneia. Na admissão, na emergência, esse paciente apresentava um derrame pleural volumoso à direita, associado à atelectasia segmentar do mesmo lado e também uma volumosa ascite. Então, esse paciente foi submetido a uma toracocentese de alívio e a opção do cirurgião torácico foi pela colocação de um catéter de pigtail, que é um catéter mais fino do que aquela drenagem torácica convencional. Esse paciente teve uma saída de 2.200 ml de líquido amarelo citrino, que tinha características de transudato, com LDH de 67, uma glicose normal, uma proteína total menor do que 2, uma albumina menor do que 1, o número de leucócitos totais de 170, com 25% de polimorfos nucleares, e o gradiente albumina do soro em relação ao líquido era de 1,8, então configurando um gás elevado e compatível com uma complicação relacionada à cirrose e hipertensão portal. A ultrassonografia abdominal evidenciou uma ascite também de grande volume e um baço aumentado de 19 centímetros. Esse paciente foi submetido também nos dias subsequentes à paracentese de alívio, que mostrou um líquido acítico com um padrão bioquímico semelhante ao padrão do líquido torácico. Em termos de exames laboratoriais na admissão, ele apresentava uma anemia leve, uma discreta leucopenia, plaquetopenia de 86.000, transaminases dentro do valor normal, uma gama-GT pouco aumentada, uma fosfatase alcalina pouco aumentada. Bilirrubina na ocasião normal, um INR pouco alterado de 1,4, uma creatinina de 2, ureia de 71, albumina sérica de 2,8, e naquele momento ele era classificado como um Child B8 com mel de sódio de 17. Bom, então foi feita a opção dessa drenagem torácica, porque o doente tinha um volume importante, o doente chegou com bastante desconforto respiratório, e o julgamento naquele momento era que a realização de toracocenteses de repetição não seria o mais adequado pelo volume que o paciente tinha, e já nesse momento ele já não apresentava ascite importante. Então ele permaneceu com esse dreno torácico, que era aberto de forma intermitente, então ficou uma drenagem em selo d'água, e ele era aberto de forma intermitente, esvaziando de 500 a 600 ml ao dia. Após uma semana de internação, esse paciente evoluiu com uma pneumonia na base direita,
recebeu tazocin como agente antimicrobiano e evoluiu nesse período com piora da função renal, também com encefalopatia grau 3, sendo necessária a transferência para uma unidade de terapia intensiva. A creatinina do paciente aumentou, chegando a 3,6 gramas por decilitro, e o paciente evoluiu com uma piora, caracterizando um score de Child C10 e um mel de sódio de 25. Com a evolução, esse paciente respondeu ao uso de antibiótico e também ao uso da lactulona, porque ele desenvolveu encefalopatia grau 3. Houve estabilização da creatinina, que chegou a 2,6, apenas com a reposição volêmica e infusão de albumina. Nesse momento, em função da grande retirada de líquido que o paciente teve, a interpretação é que a piora da função renal ela foi atribuída a um quadro de hipovolemia, que foi corroborado também, ele tinha uma cava mais vazia, então o paciente respondeu à reposição volêmica, à infusão de albumina, descartando a possibilidade de que isso pudesse ser uma síndrome hepatorrenal. Nessa mesma internação, o doente faz um novo ultrassom com Doppler, que mostra a presença de uma trombose parcial de veia porta até a junção espleno-mesentérica, com a presença de colaterais no hilo esplênico e após a drenagem torácica, esse paciente já não apresentava mais ascite. Então, todo o líquido dele ficou concentrado no espaço pleural. Então, evolutivamente, o que aconteceu? Esse doente teve uma piora laboratorial transitória mais importante, com aumento da bilirrubina total, que chegou a 1,7, depois caiu para 1,2. O aumento do INR, que ficou 1,8, o último 1,7. A creatinina chegou a 3,6 e depois voltou para o basal do paciente de 2,1. A albumina dele melhorou evolutivamente, mas ele ficou com reposição de albumina e o score de Child variou de B8 até C10 e no momento pré-alta ele já tinha um score B9 e com relação ao mel de sódio chegou até 25 e no momento já de preparação para alta em torno de 19. Bom, então, o raciocínio clínico que foi feito para esse paciente era, diante de um paciente de 75 anos, cirrótico, com uma série de comorbidades, quais seriam as opções terapêuticas disponíveis para o tratamento do hidrotórax hepático? Então, a primeira questão é tentar a redução da formação de ascite, com a dieta hipossódica, com o uso de diuréticos, mas que para esse paciente especificamente, essas duas situações já haviam sido esgotadas, o paciente não tolerava a dose adequada de diurético, fazia hipercalemia, piorava as escórias, então essa etapa já tinha sido esgotada. Com relação à possibilidade de colocar um TIPS, o paciente ele oscilava, nesse momento ele já era um B9, mas ele chegou a ter um Child C e um MELD que chegou até 25. Já tinha apresentado encefalopatia prévia, que melhorou evolutivamente, e tinha pelo menos uma situação considerada uma contraindicação relativa à colocação do TIPS, que era uma trombose de veia porta, com extensão também para mesentérica. Não havia nenhuma lesão expansiva, mas nós não tivemos oportunidade de avaliar a extensão, de confirmar essa trombose da porta, esperando que esse paciente estabilizasse um pouco mais a função renal antes que a gente estressasse esse rim com o uso de contraste. A outra questão que também foi avaliada como uma outra alternativa para o tratamento do hidrotórax seria essa prevenção da migração do líquido ascítico para o espaço pleural, que poderia ser realizada com reparo dos defeitos diafragmáticos. Mas aí a gente lembra que esse é um paciente de 75 anos, que tem uma arritmia cardíaca, que é hipertenso, que é diabético, que tem disfunção renal. Então, um procedimento cirúrgico também, nesse paciente, ele poderia gerar complicações. Com relação à estratégia de remoção do líquido do espaço pleural, as toracocentésias de repetição para esse paciente não foram consideradas como algo plausível, uma vez que ele tinha um volume grande, ele manteve uma drenagem torácica importante e ele teria que ser submetido a toracocentese de repetição num intervalo bastante curto. Então, haveria também a possibilidade da colocação de um catéter pleural de longa permanência. O catéter que foi colocado nesse paciente era um catéter de pigtail, que atendia a essa característica de uma permanência mais prolongada, obviamente com os riscos associados à colocação de um catéter de longa permanência, mas foi a opção que nós tivemos. E com relação
a obliteração do espaço pleural, por exemplo, a realização de pleurodese, seria uma alternativa para um tratamento um pouco mais duradouro, no entanto, pelo volume de líquido que o paciente apresentava pela drenagem elevada, essa possibilidade também não foi possível. E, como outra alternativa também, o transplante hepático. Então, para discussão, a situação do paciente é um senhor de 75 anos, com uma cirrose complicada por hidrotórax hepático refratário, com outras comorbidades clínicas, hipertenso, diabético, com insuficiência renal crônica e uma trombose parcial da veia porta, que necessitava de uma confirmação da extensão por estudo contrastado, e o que era limitado em função da disfunção renal do paciente. Então, assim, uma primeira questão que eu gostaria de colocar aqui para discussão é qual seria a abordagem mais adequada para esse paciente, considerando todo o contexto das comorbidades, considerando várias opções terapêuticas para o hidrotórax que falharam nesse paciente ou que não eram viáveis para esse paciente, se seria possível considerar a drenagem torácica com catéter de longa duração, indicar o TIPS ou até a avaliação do transplante hepático. Então, acho que essa seria a primeira pergunta para que a gente pudesse discutir qual é a opinião de vocês, já que eu acho que essas indicações do tratamento do hidrotórax, elas acabam sendo muito perfilizadas, principalmente quando a gente encontra o paciente com uma situação clínica agregando vários outros problemas além da cirrose hepática. Muito bem, está aberta a discussão. Alguém gostaria de opinar? E quem quiser opinar também utilizando o chat ou Question and Answers, por favor, podem fazê-lo. Uma questão, nós não usamos no Brasil a válvula alfa, a válvula de recirculação do líquido acítico. Algum de vocês tem experiência? Não tem, Nunca usei. Nunca usei. Nunca também no serviço. Caríssima, e é uma coisa que tem 5 anos, mais ou menos, que foi apresentado, 5, 6 anos, mas não percebo a utilização. O grande receio desse paciente é deixar uma solução de continuidade na pele é a infecção. Sim. Mas ele não tem indicação para nenhuma outra opção terapêutica que não seja a drenagem. Eu não sei qual é o limite para transplante, mas mesmo que faça o transplante desse paciente, esse paciente é renal crônico. Tinha que ser considerado transplante duplo para ele. Uhum. Aos 75 anos. Eu não sei se algum centro no Brasil faria. Até a cardiopatia, né, Paraná? Ainda tem a cardiopatia. Cardiopata, Ele até tinha uma função ventricular boa, né? Mas fazia essa arritmia, estava sob controle, mas sempre um potencial de complicação. O que era interessante é que justamente é todo esse contexto, né? Tinha 75 anos, na realidade, sem muita perspectiva das outras opções, o TIPS, ele era um paciente que, com 75 anos, mas que ainda trabalhava, viúvo, e que queria casar. Então, na verdade, ele falou, eu não quero ficar em encefalopatia, porque, assim, uma das opções era a tentativa até de estudar o sistema porta dele e avaliar se era viável colocar o TIPS. Então, até por um desejo do paciente, essa foi uma possibilidade que nós não insistimos e que poderia haver as suas contraindicações. No momento da drenagem, é sempre aquela questão, quando o cirurgião torácico chega para a gente e diz, eu vou botar um dreno, aí você sabe que quando coloca um dreno nesse paciente, você não tira nunca mais. E aí foi a discussão com o cirurgião, eu falei, olha, então vamos ver o que a gente pode fazer, porque toracocentese, mais de uma vez por semana ou semanal, também é uma outra via de infecção, né? Um paciente plaquetopênico, com INR já um pouco alargado. Então, o cirurgião torácico deu a sugestão de colocar um dreno menor, esse dreno de pigtail, que funcionou. E, na realidade, assim, no momento em que o paciente foi melhorando evolutivamente, ele voltou para a função renal dele basal, já estava melhor da encefalopatia, sem infecção. A solução que foi dada é que esse paciente poderia ficar com uma drenagem a nível ambulatorial. Então, ele faria o segmento com cirurgião torácico, que avaliaria esse doente semanalmente,
com relação à troca dessa bolsa coletora, com relação à avaliação do aspecto do líquido, coletar se houvesse algum sinal provável de infecção. Então, a nossa opção naquele momento, pensando que esse paciente não seria um candidato ao TIPS, tentando também dar um momento de estabilização para ver se essa função renal ficaria realmente ok. E pensando no transplante, claro, nós cogitamos, mas todo mundo dizendo, poxa, 75 anos de idade, será que isso é uma coisa viável, doente com várias comorbidades? Então, o que aconteceu, o doente evolui com melhora da encefalopatia, ficava uma encefalopatia grau 1, controlada com dose baixa de lactulona. A função renal dele, então, voltou para o basal de 2,1, e ele, então, ficou com um sistema de drenagem a vácuo, que é um sistema que tem uma válvula unidirecional, ela impede o refluxo do líquido de volta para a cavidade torácica, tem esse nome aqui, Fisiodrem, com uma programação de uma retirada diária de 500 ml, que o doente foi orientado a fazer isso em casa, então ele tinha uma cuidadora que fazia isso com toda a técnica, foi mantido sem diurético, e ele continuou fazendo um acompanhamento com o cirurgião torácico a nível ambulatorial. Então, assim, nesse período o doente ficou estável, continuando com essa bolsinha coletora e em acompanhamento com o cirurgião torácico. Aqui, só para trazer que tem um outro sistema também de drenagem, que eu até conheci mais recentemente, que é um sistema que também é bastante empregado em pacientes que têm derrames cavitários de origem neoplásica, que é o Pleurex. Ele só tem uma forma um pouco diferente de drenagem, que é um vasilhame que consegue fazer um vácuo, né, que também poderia ser uma alternativa. Então, essa alternativa é uma alternativa descrita também como opção para o hidrotórax hepático. Então, nós optamos por essa... Oi, Paraná. Não, tem uma pergunta aqui do Léo. Ele pergunta sobre a pleurodese. Então, e aí, quanto é que a gente considera pleurodese num paciente que tem um hidrotórax ascítico? Normalmente, o cirurgião torácico, ele espera que essa drenagem torácica ao longo de 24 horas caia bastante para que ele tenha êxito na execução da pleurodese. E, normalmente, esses volumes precisam ser abaixo de 200, 150 ml nas 24 horas. Um volume acima disso, normalmente, eles colocam como uma contraindicação. Esse paciente, especificamente, ele passou a não ter nenhuma ascite e todo o líquido dele ficou concentrado na cavidade pleural. Então, ele tem uma hipertensão, né, na ocasião, uma hipertensão portal significativa, e em nenhum momento ele teve uma condição de ter uma drenagem pleural que fosse inferior a 400 ou 500 ml nas 24 horas. Então, especificamente nesse caso, não houve essa possibilidade de fazer a pleurodese no paciente, mas seria uma estratégia, sim, naqueles pacientes que muitas vezes respondem, você faz uma drenagem, ele esvazia bem, fica com pouca quantidade de líquido, passa a reduzir bastante, às vezes a gente consegue associar o diurético, porque nesse paciente especificamente a gente não tinha nenhuma outra terapia a acrescentar, o diurético dele piorava a função renal, mas eu acho que num paciente em que você faz a drenagem, ainda consegue manejar com doses progressivas, menores do diurético, é possível fazer a pleurodese, mas nesse paciente especificamente, ele não deu essa condição. Então, por isso que não foi uma opção terapêutica. Duas perguntas ainda. Uma é minha, eu vou adiantar com a minha. Esse paciente renal crônico, Child C, BC, ele está oscilando, com uma drenagem intermitente, 500 ml. Esse paciente vai desnutrir muito rapidamente, vai ficar rapidamente sarcopênico, ainda vai apressar. O que aconteceu em relação à sarcopenia dele e o status nutricional? Então, isso que você falou, Paraná, é super importante, que eu trouxe até essa referência, que é um estudo que avaliou durante 10 anos, né, todos os hidrotórax de um centro de transplante,
e eles optaram, por exemplo, por essa colocação do catéter de longa permanência. 36% dos pacientes tiveram complicações, dessas complicações, 16% foram empiema, e os pacientes que eram candidatos a transplante eram 10, eles foram submetidos a transplante com sucesso. Então, na verdade, essa opção, ela pode ser considerada uma ponte para o transplante. Então, esse paciente especificamente, ele tinha a possibilidade da gente avaliar o transplante, isso foi feito, ele foi encaminhado para a equipe do Lúcio e da Beth para ser avaliado. Então, essa questão da colocação do catéter ficou como uma possibilidade de ponte para um transplante, ou esse paciente seria considerado um paciente já em estágio avançado, como uma terapia mais de paliação nesse sentido, já que a gente não tinha outras estratégias. Esse estudo, ele realmente referiu que os pacientes com o catéter de longa permanência tinham uma redução do peso, do IMC e dos níveis de albumina. E aí, duas questões que a gente colocaria aqui, que seriam importantes em relação às complicações pela colocação desse catéter. A primeira é o que você colocou no sentido da possibilidade de infecção. Então, uma pergunta é, faríamos antibiótico profilático para evitar a infecção espontânea, né, desse líquido pleural? Então, nós fizemos para esse paciente, ele foi com profilaxia, até porque a albumina do líquido pleural dele era menor do que 1. E a outra pergunta é justamente o que você está falando, a questão, assim, da sarcopenia e de toda a espoliação que esse paciente poderia ter pela perda, pela drenagem contínua. Então, a outra pergunta que se faz é se, além da questão do suporte nutricional para esse paciente, porque ele saiu com a orientação do suporte adequado para a disfunção renal, se, por exemplo, o uso da albumina ambulatorial, como descrito naquele estudo no Ensfor, né, de pacientes que tinham a ascite refratária, também poderia ser uma possibilidade para a gente diminuir as possibilidades de hipoalbuminemia mais severa, né, também associada a uma sarcopenia mais importante, de fazer a albumina de forma regular para esse paciente. Nós até conseguimos internar no período que ele pós-alta, ele internou umas 2 vezes e recebeu albumina nesse contexto, mas realmente a gente não tem na literatura uma recomendação específica, mas o raciocínio que foi feito foi justamente pensando nessa possibilidade do doente espoliar mais, né? Quando ele saiu da internação, né, no dia da alta, ou melhor, após a alta, já quase 1 mês após a alta, esse doente com a drenagem torácica não tinha apresentado nenhum tipo de complicação, tinha já um decréscimo da bilirrubina, o INR se mantinha igual, a creatinina reduziu para 1,6 e a proteína dele se mantinha a albumina em torno de 3, com o child B7 melhor do que o child de saída e um mel de sódio também melhor do que o saída, um mel de 16. Então, nesse ponto, ele estava sem a ascite clínica, com a encefalopatia controlada, com uma drenagem torácica média de 600 ml dia, com líquido pleural claro, sem evidência de complicação. O ultrassom com Doppler mantinha aquele padrão da redução da luz da veia porta, sugerindo um trombo crônico, talvez já com sinais de recanalização. E nesse momento que a gente viu que o paciente tinha estabilizado, foi conversado com o paciente das possibilidades a partir deste momento e ele foi encaminhado para a equipe do transplante. Então, ele foi listado para o transplante com uma pontuação especial para a ascite refratária. E aí a Beth, eu acho que poderia comentar como que eles receberam esse paciente e o que aconteceu a partir daí. Bem, são inúmeros pontos para a gente discutir. Em primeiro lugar, eu queria que a gente levantasse a possibilidade desse limite de idade. Então, a gente é um grupo que trabalha no hospital com uma estrutura muito ampla, e um hospital terciário, que consegue oferecer para a gente a possibilidade de considerar transplante em pacientes com idade mais avançada e outras comorbidades. É mais difícil o transplante no idoso, então a gente tem que levar em consideração quanto de benefício você vai estar dando para aquele paciente e o restante de função sistêmica do paciente, coração, pulmão e rim, que precisam ser parceiros nesse momento onde você acha que a doença possa estar restrita ao fígado e que você vai conseguir devolver qualidade de vida para esse idoso.
mesmo que seja numa perspectiva de viver mais 5 anos, mais 6 anos. E o que a gente recebeu foi um paciente que tinha uma cirrose compensada, tratada com um procedimento invasivo, que era um dreno de tórax para uso por tempo indeterminado, ou até que complicasse, com uma vida desqualificada pelo dreno. Então, é um paciente que não é fácil viver com um dreno e sem uma perspectiva de até quando eu vou ficar com esse dreno. Um paciente que tinha um diagnóstico de disfunção renal em tratamento conservador há alguns anos e que, mesmo com todas essas intercorrências, não tinha evoluído para diálise em nenhum momento, e que a gente não sabia quanto dessa instabilidade da doença hepática podia contribuir para piorar ou não esse rim, e se esse rim toleraria ou não um transplante. A gente avaliou a vontade do paciente era de transplantar. Então, a gente ainda tinha essa consideração. Assim, ele disse, eu posso estar melhor agora, mas eu não consigo me imaginar vivendo com esse dreno para o resto da minha vida. Se é só essa perspectiva que eu tenho, a minha vida segue desqualificada. Uma família apoiadora, uma estrutura social favorável, e que são coisas muito importantes também no transplante do idoso, e um doente sarcopênico, mas um doente sarcopênico que tinha alguma reserva do passado dele. Não era aquele doente, era um doente sarcopênico que você via que tinha um consumo dos últimos meses, né? Era um doente magro, assim, com 0 de ascite, com seu nível de sarcopenia. E como a gente já tem alguns bons resultados, inclusive é uma das coisas que a gente começou a levantar, o nosso número de transplante em idoso e nossa sobrevida em idoso, a gente começou a avaliar com vistas ao transplante, para tentar buscar alguma contraindicação que nos convencesse de que ele não era um bom candidato a transplantar. Esse caso a Chiara tinha apresentado no grupo de fígado, e a gente assistiu quando ela apresentou, e a discussão foi, a gente do transplante achou, ele tem que ser avaliado, e o Lúcio mandou isso no privado para a Chiara, ele tem que ser avaliado, Chiara. E a gente recebeu esse paciente para avaliar, e o Lúcio, naquela audácia e aquele otimismo todo, né, a gente tenta frear, mas o paciente acabou que não deixou de preencher nenhum critério que fosse realmente uma contraindicação absoluta. A gente tinha, nesse momento, 3 questões muito importantes. Discutir com o paciente qual ia ser a sobrevida do rim dele em relação a esse momento do transplante, e considerar um transplante duplo para um paciente de 75 anos, onde você já não tem muita indicação do transplante renal, até com as equipes de nefro, já é uma questão mais difícil. E conseguir um doador para transplante duplo, que tem que ser um doador muito ideal, era muito mais difícil em relação ao tempo de espera em lista para esse paciente. É diferente quando você usa um doador para fígado, ou quando você tem um candidato a TX duplo, que você precisa de um doador em condições muito mais ideais para você ter o fígado e o rim daquele mesmo doador. Boa parte dos doadores que a gente usa só o fígado, e boa parte dos doentes em morte cerebral e em terapia intensiva, tem disfunção renal. Então, a gente às vezes não consegue usar o rim, e a gente ponderou com esse paciente quanto a gente poderia qualificar da vida dele com o transplante de fígado e quais seriam os riscos para esse rim, que era sair do transplante dialisando ou não, ou se manter em terapia conservadora, do mesmo jeito que ele vinha esses anos todos. Essa era uma questão. A outra questão era o risco infeccioso desse doente, que era muito maior. Então, esse paciente vinha com um dreno, vinha de internação prolongada, vinha de uso crônico de antibiótico, vinha sarcopênico, então ele tinha risco infeccioso maior para o transplante, isso era algo que pesava de forma negativa. E uma questão de uma sarcopenia progressiva, e que a gente sabia que também podia dar mais trabalho na recuperação. Então, a gente avisou para esse doente, a sua internação é prolongada, não é um transplante de ir embora em 2 semanas, é um transplante de mais uma internação prolongada. A filha desse paciente é médica também, e estava nessa consulta inicial, e a gente venceu todas essas batalhas, e ele disse, eu não me importo de dialisar, eu só não quero viver com esse dreno pendurado em mim. E a gente seguiu para a opção de transplantar o paciente.
Eu não sei, Kiara, se você tem alguma coisa a mais do pós-TX dele. Não, eu sei que ele foi transplantado em maio, né? Tá bem nesse momento, teve até melhora da função renal, e eu acho que ele, assim, tá com uma qualidade de vida muito superior à que ele tinha antes de transplantar. Então, eu acho que, assim, é como você falou, né? A gente não pode colocar limites, eu acho que cada caso tem que ser visto de forma individual, e vocês apoiaram muito isso, pela experiência do grupo, considerando o sucesso que vocês têm, a experiência com os doentes mais velhos, e a opção dele, porque a gente não teria outras, né? O TIPS não ia ser uma opção para esse paciente, para retirada do dreno, porque ele ia ficar em encefalopatia, ele não queria comprometer mais a qualidade de vida, então eu acho, a lição eu acho que a gente sempre tem que discutir com o centro de transplante e avaliar as opções. Então, eu acho que foi colocado tudo para o paciente, risco-benefício, e ele comprou a ideia, né? Era o que ele queria. Então, só agradecer a equipe do transplante que... Então, algumas... Não, lógico que não foi tudo fácil, então, o que a gente pode tirar de dificuldades do pós? A gente tinha realmente um líquido pleural que cresceu um enterococo, então, na verdade, tinha infecção. A gente teve um primeiro momento do pós-transplante que foi muito fácil, a gente não dialisou no transplante, não dialisou em nenhum momento da internação do transplante. A gente deu alta para esse paciente em média, acho que 3 semanas, não foi muito mais tempo do que isso. Ele vai para casa, ele não dialisa, ele mantém uma imunossupressão minimizada, a gente está economizando muito droga nefrotóxica nesse paciente, então ele tem um tacrolimus muito minimizado, mas ele reinterna no mês seguinte com uma ascite que refez e uma ascite infectada. Então, a gente teve uma peritonite para tratar, ele faz uma reabordagem da barriga para lavar a barriga, a gente funciona, não sabe se foi uma fistuleta biliar ou um sangue velho que ficou na barriga, mas, de qualquer forma, ele fez uma peritonite secundária. Abre a barriga, lava. Nessa internação, ele dá mais trabalho. Foi até uma internação de 2 semanas, mas ele deu mais trabalho em relação ao rim do que na primeira. Nessa, ele dialisa e sai sem dialisar de novo. Então, vai para casa, não vai para a terapia dialítica, tem um nefro acompanhando conosco atualmente, e ele já está numa grande reabilitação motora e se arrumando para casar no mês que vem mesmo. Então, na verdade, ele está em vias de casar agora. Tá? Então, manda foto para a gente caminhando, fazendo exercício, muito contente com tudo, né? Então, seja lá o que a gente pôde oferecer, são peculiaridades para esse pós-transplante, não é um pós-transplante padrão, e a gente hoje tem bastante opção terapêutica do ponto de vista de imunossupressão, onde você consegue ser mais econômico em relação ao risco que você oferece ao rim, e eu acho que isso é para ser levado em consideração no transplante do idoso. Eles são realmente mais frágeis do ponto de vista mesmo só da idade, não só por sarcopenia, mas ele é um paciente que você tem que levar em consideração a medicação, você tem que levar em consideração o estado nutricional, o risco maior de infecção, não dá certo em todos. Eu tentei transplantar um paciente meu antigo, agora há pouco tempo, que tinha 77 para 78, ficou internado 1 mês e meio e não saiu de infecção respiratória. Eu perdi esse paciente na semana passada, então a gente não acerta sempre, mas o nosso resultado com transplante no idoso é um resultado bem aceitável de sobrevida. Bacana. Eu teria muita dificuldade em transplantar aqui em Salvador, porque eu estou com um paciente muito semelhante, que não é renal crônico, mas tem 72 anos, com uma boa performance, e tive dificuldade, mas já está na lista, e é por hidrotórax, é a mesma coisa, está na lista. Então, a gente já recebeu um baiano de vocês mesmo que não transplantaram aí e que mandaram para a gente transplantar aqui no Rio, o seu Marivaldo, e que a gente devolveu para a Bahia depois. Isso depende muito também da escassez de órgão, né? A penúria de órgão. Isso. Aí vem uma pergunta aqui da Clarice: quanto tempo ele ficou em lista? Ele ficou muito pouco tempo, porque a CIT refratária, o MEL dia 29. Então, a gente, se for O no Rio, e ele está com 29, transplanta em 1 semana, 2. É muito rápido. Se for A, se o tipo sanguíneo for A,
aí a gente tem um tempo de espera que vai ser um pouquinho maior. Mas se for, a gente consegue... E só isso que vale a pena, porque esse paciente é um paciente que não é para 3 meses de lista. 3 meses de lista, a chance dele sucumbir é muito maior. Ele ia complicar, né? Sem dúvida. A chance de o líquido era infectado, a chance de infectar era muito maior. É uma pena, a gente tem algumas fotos do seu Edson aqui, mas senão eu tinha posto aqui no... O Lúcio me mandou uma foto dele caminhando. Tava ótimo. Eu queria fazer um comentário. Primeiro, parabenizar, né, o grupo. E sobre isso que Beth falou. Eu sou uma que mando bastante idoso para o grupo. Então, é realmente isso que Beth disse. 80, 82. Eu me lembro bem de uma frase do Lúcio. Há uns anos atrás, né, Beth, a gente tinha operado uma paciente que quebrou o pé, baraná, no pré-operatório, tinha 70 e poucos. Aí um dia eu falei, Lúcio, olha só, mas assim, 78, o que você acha? Ele fala, peraí, deixa a gente falar com a Beth, vamos lá. Entendeu? Então, a história é um pouco diferente, realmente, e quando a gente chama atenção, que Chiara fala da cardiopatia, o Lúcio vira para a gente com aquela cara mais tranquila dele possível, a Beth fica olhando assim por trás e ele diz assim, Ana, vamos tentar uma reabilitação cardíaca. E a Beth assim, mas quem vai fazer o pós sou eu. Então, é muito interessante. Eu achei esse caso espetacular, eu não conhecia, e eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, os limites do não, sabe? Eu vi que Zé Hugo está aqui parabenizando, e não tem isso aí mesmo, vocês merecem parabéns. É muito interessante essa equipe multidisciplinar, quando é que você não vai botar o TIPS, que é um tratamento que às vezes é preconizado. Eu acho que esse caso traz muito ensinamento, que não é só o MELD acima de 25 ou entre 18 e 25 que você vai discutir se coloca ou não um TIPS para tratar o hidrotórax cirrótico. É um conjunto de comorbidades que vai dizer para você o sim ou não, e a inteligência de se trabalhar de uma forma multidisciplinar, ouvindo todos. Por outro lado, a gente fala, bom, vamos botar um dreno torácico, mas é isso mesmo, o dreno torácico vai infectar e vai trazer uma esperança que, na verdade, não é real, com uma qualidade de vida muito ruim. E lembrar que nem sempre o hidrotórax cirrótico é albumina e diurético, não é isso, porque isso também não acrescenta valor. Então, eu acho que a riqueza desse caso está na competência do grupo de transplante, o saber dizer sim do cirurgião e o saber dizer não da clínica que coordena essa equipe, e a gente aprender com esses casos. Hoje não tenho o menor problema de mandar doente com 80 anos, que eu sei que a Beth vai frear. Então, é melhor você ter o não da equipe do que você deixar de fazer porque você achou que ele tinha 75, 76 anos. O ensinamento é esse, é multidisciplinar, incluindo aí o grupo da rádio intervencionista, que eu já vi o Zé Hugo se manifestando aqui. Eu acho que esse é o maior ensinamento desse caso. A coragem e reconhecer os limites. Eu acho que é isso. Eu acho que o mérito maior está a condução foi mais difícil, a decisão do transplante foi difícil, mas a condução desse doente pela Chiara foi extremamente difícil, porque dizer que vai botar um dreno que todo mundo condena, é lógico, porque tratar hidrotórax hepático não é fácil. E aí, quando você diz, quem botou esse dreno que vai passar aqui para o resto da vida? A gente tem que falar, fui eu, não tinha outra opção. Né? Quem não botou o TIPS? Fui eu, que não botei o TIPS, porque tinha um monte de peso nisso. Uma coisa para ficar clara em relação a quem está assistindo é que o TIPS podia servir como ponte para o transplante num paciente que tivesse a indicação de colocar pelo hidrotórax, e o TIPS ele tem só que ser bem colocado, porque ele dá mais trabalho técnico na cirurgia do transplante, dependendo da altura que o TIPS está. Então, essa coisa da multidisciplinaridade, onde a gente tem o radiologista intervencionista que vai botar esse TIPS, sabendo que o paciente pode vir a um transplante, ele precisa considerar onde vai ficar esse TIPS, que altura vai ter esse TIPS, qual a qualidade do TIPS. O Lúcio uma vez saiu de um transplante que ele dizia cortar, a tesoura não cortava o TIPS.
Eu não conseguia e eu tinha muita dificuldade do vaso que eu ia precisar. E para tirar o tipo, se você não tira, você tem que tirar e cortar e usar aquele vaso. Então, esse valor da condução prévia, o período que Chiara passou, o nosso não foi muito fácil, mas o da Chiara também não foi, não. Sem dúvida alguma, Beth, é isso aí. Equipe multidisciplinar são as decisões pré de você encaminhar para o grupo, ter coragem e poder saber conduzir até chegar lá. É exatamente isso. A multidisciplinaridade está exatamente nessa parceria toda, que é de um grupo muito grande, né? É exatamente isso. O caso é belíssimo e eu acho que vocês vão ser padrinhos de casamento, sabe? Paraná, você vai receber um e-mail aí no privado, hein? Da Beth. Manda o caso para o Rio, que o Lúcio vai transplantar. Ele tem uma esposa que deve ter o quê? 40 anos? Exatamente. Uns 40 anos. Maravilha. Maravilha, maravilhoso. Belo caso. Tem pergunta aí, Paraná, do Zé Hugo. Sabe se o paciente vai ou não para transplante? É decisivo na altura que o TIPS deve ser colocado? Sem dúvidas. É um comentário. Perfeito. Renata Pérez, parabéns pela excelente apresentação e competência de todos envolvidos na condução do caso. Eu vi pergunta do Gilberto aqui. Mari Carmen também parabenizando. Zé Hugo. Eliane Rissalto. Clarice. Nossa, listas e listas e listas de parabéns. Eu tinha visto uma pergunta do Gilberto, deixa eu ver, eu acho que está do Kianei. Sim. Eu acho que já foi respondida, mas, de qualquer forma, eu avaliaria colocar um TIPS com calibre pequeno de 6 a 8 milímetros e pensaria em repor albumina semanalmente. Eu acho que já foi respondido ao longo da explicação da Chiara e da Beth, né? Só para não deixar de... Gente, maravilha. Acho que podemos passar para o segundo caso. Beth, por favor, apresenta seu grupo, de quem a gente tem muita honra de trazer. Obrigada. Bem, boa noite para quem chegou agora. Então, vou reexplicar. A gente está no hospital, então o grupo está todo aqui. Eu estou usando 2 câmeras, por isso que eu não consigo olhar para a tela, que foi uma... A gente está bem no fígado, mas na tecnologia, mais ou menos. Então, a gente tem um caso, e eu tenho uma honra muito grande do grupo que trabalha hoje envolvido com a hepatologia do Hospital Quinta D'Or, capitaneado, sem dúvida, e, na verdade, a mentora disso tudo é a Ana Pitella, que está aqui muito antes da gente, desde o nascimento do hospital, e a gente veio desde 2010 a convite dela. A gente funcionava um pouco mais próximo, mas os 2 grupos são muito bojudos, então a gente tem essa divisão, que é uma divisão muito sutil entre hepatologia geral e a hepatologia do transplante. A única diferença nossa é a gente receber os dentes que ficam graves da Ana, então só muda a porta que o doente entra. Mas as ideias são ideias compartilhadas e dentro de um mesmo hospital que funciona como um grande centro de hepatologia no Brasil hoje em dia, graças a essa filosofia e essa história toda. Então, hoje eu estou aqui com minhas meninas, assim, eu sou a mais velha do grupo, então elas vão ser sempre minhas meninas, e eu queria apresentar a Ludmila. Todas têm formação em hepatologia e ela vai apresentar um caso que foi um caso muito bonito e muito desafiador que a gente teve, e com a participação da patologia, que é sempre um parceiro e tanto aqui para a gente. Tá? Bem, Lud. Beth, fala dos meninos também, que senão depois eles não querem mais transplantar. Os meninos são cirurgiões, hoje eu estou falando das minhas meninas. Olá, boa noite, eu sou Ludmila, eu agradeço muito a Beth e a Ana Pitella para estar aqui falando com vocês. E hoje eu vou trazer esse caso que é hipertensão portal pós-transplante hepático, do nosso serviço de transplante hepático aqui do Hospital Quinta D'Or e do Hospital Copa D'Or. Pode ir? Então, vamos lá. Tá aparecendo. Então, trata-se de um paciente do sexo masculino, 51 anos, natural aqui do Rio de Janeiro,
de doença prévia, paciente hipertenso, diabético, doença renal crônica em tratamento conservador. Como a Beth disse, essa porta de entrada acontece inicialmente pela hepatologia, né? Ele foi visto pelo Gilberto, e ele faz o diagnóstico em maio de 2019 de cirrose hepática por etanol após uma descompensação hidrópica, né? Depois de ascite. E os exames dessa ocasião, ele tinha uma endoscopia digestiva alta de maio de 2019, sem varizes de esôfago, com gastropatia hipertensiva leve, tinha uma ultrassonografia de abdômen, com fígado de tamanho reduzido, contorno irregular e com textura heterogênica, com hipertensão portal e ascite volumosa, uma tomografia dessa mesma época, com fígado irregular, diminuído de tamanho, circulação colateral perigástrica e esplenorenal, esplenomegalia de 19 centímetros e ascite volumosa. 2 meses depois do diagnóstico, ele interna no nosso hospital por uma descompensação infecciosa. Nessa época, ele faz um diagnóstico de PBE, tinha encefalopatia hepática, hidrotórax hepático, tinha uma doença renal crônica que, nesse momento, agudiza e ele precisa de hemodiálise, é listado para transplante com MEL de 29, e depois da compensação infecciosa, esse paciente é transplantado em agosto de 2019, em 10 de agosto, com doador cadáver. O procedimento foi tecnicamente muito difícil pela presença de um peritônio bastante espessado, esbranquiçado, tinha um líquido acítico e pleural turvo, então foi coletado o material e enviado para análise. O líquido pleural do paciente veio com PCR positivo para BK, e a biópsia do explante também tinha pesquisa para BAR positiva. Então, foi feito o diagnóstico de tuberculose disseminada, iniciado o RIP em 20 de 8 de 2019, 10 dias depois do transplante. E aí, esse paciente evolui em setembro com uma sinocolestática e hiperbilirrubinemia. Como vocês podem ver nesse gráficozinho, na verdade, nessa tabelinha, dia 20 do 8, né, 10 dias depois do transplante, ele tinha 1,7 de bilirrubina total. Dia 30 do 8, ele tem 11. E no dia 20 do 9, ele tem 26 de bilirrubina total. Nesse momento foi realizada a biópsia do fígado, que foi sugestiva de etiologia medicamentosa. Então, a gente trocou o RIP por esquema alternativo, né, por levetambutol e capreomicina, isso em 29 de 9 de 2019, com melhora clínica e laboratorial. Esse paciente permaneceu internado, né, de setembro até novembro, por diversas complicações associadas à gravidade do quadro dele. Ele fez sepse pulmonar, teve um tromboembolismo pulmonar, FA de alta resposta também. E, finalmente, em novembro de 2019, nosso paciente vai de alta, ele vai para casa fazendo um tratamento para BK com esquema alternativo, ele não consegue recuperar a função renal depois do transplante, então ele se mantém em hemodiálise, e há também a resolução da ascite. E nesse período, né, entre novembro até o ano seguinte, ele mantém imunossuprimido com monoterapia com tacrolimus, né, que é o que a gente começou a usar para ele, e a gente percebe que ele tem uma elevação persistente de enzimas canaliculares, como vocês podem ver nessa tabelinha. As transaminases com valores próximos, dentro do valor de normalidade, e fosfatase alcalina e gama-GT sempre alteradas. A gente percebe também uma pancitopenia que evolutivamente piora. É feita uma colangio-ressonância para avaliar que foi normal. Então, em agosto de 2020, um ano após o transplante, a gente nota o surgimento de ascite. Então, ele interna no Hospital Quinta D'Or para a investigação de ascite pós-transplante e pancitopenia. Na época, para a investigação, a gente faz a paracentese, que o gás era compatível com o transudato 1,5. A gente refaz o ultrassom de abdômen, fígado transplantado de volume e contorno normal, veia porte calibre normal, um baço de 18 centímetros, colaterais portosistêmicas no ilha hepática e ascite volumosa. E aí, depois de ampla investigação, a gente acaba associando a ascite à hemodiálise. Na verdade, é uma diálise que não estava sendo, talvez, efetivamente bem feita. E com a ajuda da hematologia, a gente investigou também a pancitopenia e foi atribuída a causa de medicamentoso. Então, nesse período de agosto até o ano seguinte, a gente não consegue controle adequado da ascite com diurético-terapia, sendo necessária diversas idas à emergência para paracentese de alívio. Em 2021,
ele retorna ao hospital, mas dessa vez por anemia sintomática. Faz uma endoscopia, que tinha angiectasias gástricas e gasopatia hipertensiva portal, trata essas angiectasias com plasma de argônio, só que nessa época a gente observa que ele tem um melhor controle da CIT, sem mudança nos esquemas da hemodiálise e sem mudança em outros tratamentos também. Até que em abril de 2021, desse ano, o paciente interna por encefalopatia hepática grau 3. E durante a investigação, a gente aproveitou a internação para refazer a endoscopia, para rever as angiectasias, e para nossa surpresa, ele tem varizes de esôfago de grosso calibre, hipertensão e gasopatia hipertensiva acentuada. A gente refaz o Doppler, que tem sinais de novas vias de colateralização portosistêmica, o que explica, né, com o surgimento de novas colaterais, a melhora da CIT. Então, a gente indica a biópsia hepática para ele. Na biópsia do fígado, a gente vê dilatação sinusoidal e aumento do número de ramos vasculares. Eu não vou me estender muito nessa parte, o doutor Frederico vai falar melhor para a gente. E a gente começa a pensar sobre a possibilidade de síndrome de obstrução sinusoidal pós-transplante de fígado. O paciente, durante esse período, tem uma queda de qualidade de vida, precisou de várias vindas à emergência por conta de encefalopatia. Então, a gente indica o retransplante, mas dessa vez o retransplante de fígado e transplante de rim, né, o transplante duplo, com mel de 20. E o retransplante acontece em 20/6/2021. E agora o Fred vai falar um pouquinho melhor para a gente sobre as biópsias. Então, boa noite, pessoal. Vocês já estão conseguindo ver minha apresentação aí? A tela está apresentando direitinho? Perfeito? Perfeito. Tá ótimo. Sim. Então, obrigado pela oportunidade de a gente partilhar um pouco do ponto de vista dos patologistas, né? Eu tenho a honra de ter minha companheira de bancada aqui comigo nessa noite, doutora Geisa, minha querida amiga, que tem trabalhado aí já há algum tempo, né, Geisa? Tem sido um privilégio muito grande, muito bom poder participar com você. E então vamos contar agora um pouco da história do ponto de vista do patologista, né? Como é que a gente viu esses achados todos aí ao longo do tempo, a gente foi acompanhando algumas peças principais, né, desse paciente. Então, o primeiro material que a gente recebeu, deixa eu ver aqui. Desculpa. Então, o primeiro material que nós recebemos foi o primeiro explante dele, né, onde a gente tinha essa hipótese de cirrose alcoólica, né, e com esse relato de peritonite com grande espessamento do peritônio. A imagem que a gente via do ponto de vista do parênquima era um parênquima com essa cirrose padrão micronodular, né, que é característica mesmo nesses casos de cirrose alcoólica, sem muita atividade inflamatória, um pouco de células inflamatórias nos septos fibrosos, né, e em algumas áreas a gente via nitidamente a formação de granulomas, né, já com essa história que foi evocada aí da questão da tuberculose disseminada, né. Então, não tinha no fígado, aqui eu peguei um granuloma um pouco mais subcapsular para poder representar para vocês, um granuloma bem desenhado, bem definido, com a coroa de linfócitos e a presença das células gigantes multinucleadas, né? E a gente faz a coloração especial para pesquisar o bacilo, que nesse caso foi positiva, destacando mesmo a presença do bacilo, né? A doutora Geisa que viu esse explante, e aí ela fechou o diagnóstico, né, Geisa, no final de semana, ficou preocupadíssima. E que se assustou, né? É. Levei o caso para casa para estudar e falei, vamos ver o ZIL com calma, colocar na imersão para ver se tem um bacilo. Meu Deus, eu tenho que avisar a Beth, o paciente vai ficar imunossuprimido por causa do transplante. Aí eu falei com ela no domingo, falei, Beth, olha só, aquele caso do paciente transplantado, ele tem tuberculose. Foi um susto, mas enfim, ela, não, nós estamos sabendo e tal, aí nós ficamos mais tranquilos, mas não só na superfície do fígado, mas até no interior do fígado nós vimos granulomas, tinha granulomas também
nos linfonodos ali da região hilar. Então, esse paciente já tinha uma peritonite tuberculosa e isso já tinha sido observado antes, né? Me parece que já tinham sido feitas culturas e tal, e ele já tinha um diagnóstico. Então, eu fiquei um pouco mais tranquila, pude dormir mais tranquila. Não, o diagnóstico está feito, o paciente está salvo, está sendo tratado. É muito interessante. Prosseguindo na história dos materiais que a gente foi recebendo desse paciente ao longo do tempo, né? Então, em setembro de 2019, a gente recebeu uma biópsia desse fígado que foi transplantado, né? Nesse primeiro transplante. E as hipóteses eram rejeição celular aguda, hepatite medicamentosa, complicação biliar, paciente em tratamento com esquema HIP, né? Então, é uma biópsia bastante representativa. É tão bom poder falar isso, que a gente recebe umas biópsias maravilhosas no nosso grupo lá do hospital, e é um prazer poder trabalhar vendo esse material tão bem representado, já que é tão, né, importante para o paciente, para nós é muito melhor assim, poder trabalhar com essas amostras boas, representativas, né, que a gente consegue realmente chegar nos diagnósticos. Então, uma biópsia que chama atenção um pouco já nessa evolução aqui, um certo grau de dilatação sinusoidal, aqui a gente vê um espaço porta, e nesse momento a gente já consegue perceber que existe uma celularidade inflamatória dentro desse espaço porta. Olhando um pouco mais de perto, a gente percebe que é um infiltrado inflamatório misto, a gente tem linfócitos, tem alguns polimorfos, e aqui a gente tem a tríade clássica da rejeição celular aguda. Então, a gente tem um infiltrado inflamatório, a gente tem as alterações nos ductos biliares, né, as alterações regenerativas nos ductos biliares, e as alterações nos ramos vasculares, né, com esse certo grau de endotelialite, a gente percebe a presença de eosinófilos, né? Então, esse cortejo de achados aí, a gente, do ponto de vista histopatológico, a gente vê que é uma rejeição celular aguda, aqui um ducto biliar aqui alterado nessa altura, aqui um outro ducto biliar também alterado, aqui um outro ducto biliar, um ramo de ducto biliar também bastante alterado, permeado por células inflamatórias. Então, a gente fecha o nosso diagnóstico nessa biópsia como rejeição celular aguda. Agora, chamava atenção essas áreas de dilatação de sinusoides, que era uma coisa que a gente já ficou achando um pouco diferente, né, nessa biópsia. Tinha alguma outra coisa que estava acontecendo, além da rejeição, que talvez nem fosse assim, mais importante, talvez, do caso, como a gente vai ver na evolução, né? Então, a gente acabou fechando com uma rejeição celular aguda e destacamos esses aspectos da dilatação sinusoidal, principalmente na zona 3. Então, esse paciente, depois, em abril desse ano, ele fez uma nova biópsia, né, e material enviado para nós, onde essa dilatação de sinusoide já fica bem mais evidente, né? A gente já consegue perceber aqui em umas áreas com uma dilatação bem mais grosseira, né, de sinusoides. E uma coisa que chamava muita atenção, esses ramos anômalos no espaço porta. E nós observamos, né, que não tem mais aquela inflamação no espaço porta, e os ductos biliares todos muito bem configurados, né? Aqui a gente vê a tríade portal, né, clássica, né, o ramo da via porta, a arteríola e o ducto aqui do mesmo calibre da arteríola, e esses ramos todos anômalos, né, que a gente percebe aqui que tem vários ramos anômalos, né, venosos, né? Observando no tricrômico, né, como já tinha essa história de hipertensão porta, a gente percebe que não tem uma expansão fibrosa significativa nesse fígado. Então, a gente tem aqui um espaço porta corado pelo tricrômico, mas a gente não vê que tem uma fibrose significativa no parênquima. E aqui, essas áreas de dilatação sinusoidal. Pela reticulina também a gente percebe que a arquitetura estava relativamente preservada, talvez algumas placas de hepatócitos um pouco mais comprimidas, né? E não tinha realmente um grau de fibrose importante nesse parênquima, uma expansão, uma alteração da arquitetura. Aqui uma citoqueratina 7 para poder desenhar uma certa proliferação de ductos que chamou a atenção, né, nessa análise. E em algumas áreas do parênquima, a gente também via essa expressão anômala, aberrante, em hepatócitos. A gente não costuma observar esse padrão de marcação pela citoqueratina 7 em hepatócitos. Condições colestáticas, rejeição crônica, algumas alterações de via biliar, às vezes fazem esse padrão de expressão em hepatócitos, né? Então, só para poder desenhar isso aí, para vocês perceberem essas áreas com essas alterações dessa expressão aberrante de citoqueratina 7 em hepatócitos. E o CD56 demonstrando a presença do ducto biliar original,
que que é negativo, e os ramos de colangiolos que eles costumam corar. Então, demonstrando que esse paciente não tinha perda de ducto, né? Então, alguma coisa estava acontecendo aí com a via biliar, mas não necessariamente era algo que estava no espectro imunológico, não era uma alteração relacionada com a rejeição crônica, era alguma outra coisa que estava acontecendo, que estava alterando a via biliar, promovendo essas alterações que a gente viu de expressão de citoqueratina 7 em hepatócitos. Então, a gente fechou fazendo um diagnóstico desses aspectos, né, de alterações vasculares, dilatação de ramos, tudo isso que a gente descreveu anteriormente, falando que não tinha rejeição. Aqui é um laudo da imunistoquímica, e na imunistoquímica eu acabei concluindo dizendo que essas alterações devem ser alguma coisa que tem relação com complicações vasculares, que para o patologista a gente vê coisas muito indiretas, né? Acho que geralmente quem está com a imagem, consegue ver o fígado como um todo, é que vai, na verdade, definir isso muito mais do que nós. A gente vê sinais indiretos, a gente vê alterações, a não ser que a gente tenha o explante, como a gente vai ter nesse caso, que aí a gente vai ver realmente as alterações. Você quer comentar alguma coisa, Geisa? Não, pode continuar. Eu gostaria de comentar, Frederico, interessante aquele padrão portal. Eu achei que aquela artéria está um pouco hipertrofiada, e eu não sei se aquela proliferação vascular é portal ou se ela é linfática. Linfática. Também, Que vale a pena. Olha aqui, estou achando essa artéria muito proeminente. É um padrão realmente vascular de doença portosinusoidal, dilatação sinusoidal, desaparecimento de ramo de veia porta, provavelmente proliferação. Provavelmente, aí tem que fazer a marcação, né? Proliferação linfática e hipertrofia. Interessante, muito interessante. Isso lembra os casos que a gente tem aqui, tem alguns casos transplantados aqui, 8 casos especificamente. Um eu mandei até para o grupo recentemente. E esse fígado atrofia, ele murcha, esses hepatócitos atrofia. Curioso. Muito bom. Que é o que a gente vai ver agora no explante, exatamente. Então, a gente vai ver essas áreas de transformação nodular com atrofia de hepatócitos, essa aproximação de espaços porta, né? Então, é exatamente isso, né? Lindo caso. E aqui, essas áreas de atrofia, com alteração de sinusóide, extravasamento de hemácias, né? Aqui, de novo, evidenciando bem essa questão da atrofia dos hepatócitos, né? E o desaparecimento do ramo da via porta. Aqui mais atrofia. Então, é exatamente isso que a gente viu no explante. Então, a gente tem essa aproximação, né, dos espaços porta com as veias centrolobulares, que a gente vê em várias áreas, né? Aqui o ramo da arteríola, como você já tinha destacado, parede bem espessada também. Mais espessa, E aqui são ramos de arteríolas que a gente viu com obliteração bastante evidente, né, Geisa? Artérias um pouco mais calibrosas, bem obliteradas, né, nesse explante. E em algumas áreas até com essa configuração meio que calcificando. Calcificada. É a oclusão mesmo da luz, né? Do ponto de vista de fibrose, a gente não tem fibrose importante nenhuma no parênquima, né? Então, a gente aqui tem um espaço porta com um tecido conjuntivo destacado, né? Mas a gente não vê pela tricromia isso. E aqui na reticulina, essa alteração meio, onde a gente vai ter atrofia com alteração regenerativa de hepatócito, formando aquele aspecto de hipertrofia e atrofia intercalados, né? Que a gente vê nesses casos. E aí, esse paciente tinha umas áreas de hematopoiese extramedular por conta das alterações da medula, né, da questão que foi destacado do ponto de vista medicamentoso. Então, ele tinha hematopoiese extramedular, que a gente vê dessa forma, onde a gente vê elementos hematopoéticos dentro dos sinusoides, mas eram áreas bem focais dentro do fígado. E aí foi a conclusão, né, Geisa, que você acabou laudando depois. Da síndrome de obstrução sinusoidal, né, que havia essa suspeita também, né, e isso já foi um motivo da gente ter a ideia desse diagnóstico na biópsia. Aquilo chamou muito a atenção. Na biópsia já chamava a atenção as alterações vasculares, né?
tinha herniação de vênula hepática terminal, enfim, todas aquelas alterações que a gente observa na síndrome de obstrução sinusoidal, e que isso fechou muito bem no explante depois, né? Confirmando essa possibilidade. Então, provavelmente, isso ocorreu, nós não sabemos, em virtude, talvez, de uma compressão lá na região da própria anastomose do vaso, enfim, ou talvez pela complicação dele peritoneal também isso tivesse auxiliado, né, por conta da fibrose que deve ter se desenvolvido por conta da tuberculose. Enfim, eu acho que tudo isso contribuiu muito para todas essas alterações que nós estamos vendo vasculares aí. E isso culminou também com as alterações de dutos biliares, provavelmente uma isquemia aí, né, levando às alterações de dutos também que foram vistos, né, Fred? Aquelas alterações hepatocitárias também. Geisa, Fred, eu não vi aí, às vezes, centrolobulares, mas a congestão... Tinha uma no final. A congestão não me impressionou muito. Vocês não pensariam que esses pacientes têm mais uma doença tipo venopatia obliterativa com arterialização sinusoidal do que propriamente uma doença veno-oclusiva ou a síndrome de obstrução sinusoidal? Eu acho que ele tem mais um predomínio portal do que centrolobular. De padrão de congestão, né? De congestão, né? Porque a congestão é pela arterialização do sinusóide. O sinusóide dilata, mas eu esperaria uma congestão maior maior centrolobular, né? Centrolobular. Eu acho que esse paciente tem mais uma venopatia obliterativa, ou, como preferem os franceses, doença portosinusoidal, do que uma síndrome de obstrução sinusoidal. Verdade. É possível. Eu acho que esse paciente precisa fazer trombofilia genética, senão ele vai repetir. É uma possibilidade para ele. Ou se ele tomou alguma das drogas, não sei, a azatioprina pode às vezes fazer isso, né? Mas as drogas normalmente que a gente usa como imunossupressor não fazem. Os tuberculostáticos também não é habitual. Caso muito interessante, viu? Muito bom. Muito bom. E aí é o que o Oren descreveu em 87, né? Extinção do parênquima. Você não faz fibrose, o parênquima murcha. Você faz áreas de proliferação, áreas de regeneração, áreas de extinção. Exatamente. E o que eles chamam de ménage au foie. Você mexe com uma estrutura portal, mexe com as três, mexe com todas, né? Curioso, muito legal, muito bom. A gente de novo abriu? Bem, a gente vai voltar a compartilhar, então, a tela para contar as cenas dos próximos capítulos. Isso que nós estamos querendo saber. A patologia quer saber também. O Paraná fica querendo adivinhar tudo. Bem, então, mesmo antes da gente dar um pouquinho, a gente tem um slide só de sequência do caso e uma revisão breve de obstrução sinusoidal. O que a gente queria levantar e chamar a atenção de quem está ouvindo foi o grau de dificuldade desse paciente com os múltiplos diagnósticos e os múltiplos diagnósticos diferenciais. Então, num resumo breve, ele transplanta numa CLF com disfunção múltipla, ele faz um diagnóstico 10 dias depois do transplante de uma tuberculose disseminada, onde a gente considera um fígado bom para fazer o RIP, e faz uma síndrome colestática 10 dias depois, com diferencial enorme de icterícia 1 mês depois do transplante, rejeição, doença, injúria de preservação, complicação vascular, ele sofre múltiplas biópsias e ele não resgata a função renal. A gente tinha pouco tempo, porque esse paciente tinha chegado para a gente muito grave, então, mesmo considerar que era um renal crônico, por que a gente não pensou em transplante duplo, foi difícil. Ele não resgata a função renal e faz inúmeras complicações, fica internado 3 meses e aí segue em diálise. E segue por 1 ano
evoluindo com uma hipertensão portal muito silenciosa, que é um diagnóstico muito difícil no paciente que está transplantado e que está em diálise. Então, a gente levou um certo tempo para conseguir perceber que existiam colaterais abrindo, que o baço não diminuía de tamanho, que a gente tinha gastropatia hipertensiva porta persistente e que ele começa a complicar com ascite. E quando ele resolve a ascite, porque ele colateraliza mais, ele faz encefalopatia. E a gente começa a desclassificar esse enxerto, esse deixa de ser um enxerto funcional, e para indicar retransplante, eu precisava condenar esse enxerto, e para condenar esse enxerto, a gente precisava ou provar que ele tinha cirrose, ou provar que tinha alguma condição não resolvível sem um novo transplante. E a indicação do novo transplante foi muito difícil. Hoje, olhando o caso assim explicadinho, ficou muito mais fácil do que foi viver esse ano acompanhando o paciente. Então, a Lud vai mostrar um slide e uma revisão muito breve de obstrução sinusoidal, tá? Deixa eu perguntar uma coisa. Teve uma biópsia no fígado implantado previamente? Teve. Você fala uma biópsia Do enxerto. perioperatória? Uma perioperatória? Não. Do primeiro fígado ou do segundo fígado? Do primeiro fígado. A gente teve. No primeiro fígado, a gente tem a primeira biópsia quando ele faz a síndrome colestática 10 dias depois do RIP. Essa biópsia já é uma biópsia muito comprometida, porque a gente já tinha medicamento, já tinha 10 dias pós-transplante, mas a gente atualmente não faz mais biópsia perioperatória. Porque, assim, eu desculpe insistir, mas acho que esse paciente tem uma doença mais portal do que centro-lobular, eu acho. Eu gostaria muito de ver esse fígado, como é que estava ele antes. Mas vamos lá, vamos ver. Então, hoje, peraí, falta um. Então, hoje, né, 3 meses depois do transplante duplo, o paciente está sem HD, está no melhor momento dele, está imunossuprimido com ciclosporina e está com prednisona em desmame, e o último laboratório dele é esse, tem uma TGO de 7, TGP de 8, uma GGT de 22, uma FAO de 52 e uma creatinina de 1,4. E agora, a gente trouxe uma revisão bem sucinta sobre síndrome de obstrução sinusoidal. Então, a síndrome de obstrução sinusoidal englobam várias patologias que levam à lesão tóxica e inflamatória das células endoteliais do sinusoide hepático. E, originalmente, ela era conhecida como doença vasoclusiva, porque achava-se que era necessário, venoclusiva, desculpa, que era necessário o completo envolvimento da veia centrolobular na histologia. E hoje a gente sabe que isso não é necessário, porque a gente precisa do envolvimento do sinusoide. Então, ela é caracterizada pela perda da integridade da parede do sinusoide. O que acontece? Células endoteliais dos sinusoides são lesionadas e vão se destacar da parede. Vai haver embolização celular e descamação no sentido das zonas centrais dos lóbulos hepáticos e obstrução congestiva sinusoidal pelo bloqueio de drenagem. E, ocasionalmente, ela vai estar associada a fibrose perisinusoidal, obstrução fibrótica da veia hepática centrolobular e hiperplasia nodular regenerativa ou peliose. E as principais etiologias, ela é mais conhecida pelos hematologistas, né, por estar associada ao transplante de medula óssea, principalmente aos regimes de quimioterapia mieloablativa e ao transplante halogênico. Também está associada a quimioterápicos, os agentes alquilantes, a ciclofosfamida e os complexos da platina, a oxiplatina, por exemplo, a imunossupressores, a azatioprina, a gente vai falar do tacrolimus mais adiante, a 6-mercaptopurina, e secundária aos alcaloides de pirrosilizidina, que são chás. Isso não é muito o nosso contexto aqui no país, por não ser muito comum o uso destes chás aqui. Então, assim, a literatura ela separa entre uma forma aguda associada ao TMO e uma forma crônica associada àqueles chás e aos agentes quimioterápicos.
Então, a gente vai falar primeiro dessa forma aguda que é associada ao transplante de medula óssea. Normalmente, ela acontece de 1 a 3 semanas após a exposição, tem início súbito de dor no quadrão superior direito, ganho de peso atribuível ao edema, hepatomegalia e ascite. O diagnóstico é clínico, né? Ele é muito semelhante a uma síndrome de Budd-Chiari. Então, a gente precisa de um alto grau de suspeição. Então, para ajudar nesse diagnóstico, a hematologia usa 2 critérios, né? Critério de Seattle e critério de Baltimore, que levam em consideração o tempo, né? Os 20 dias de 1 a 3 semanas, a dosagem de bilirrubina, hepatomegalia e aumento de peso. E a forma que é mais crônica associada aos quimioterápicos orais, que pode ser desde um paciente assintomático, que por acaso faz uma endoscopia digestiva muitos anos depois de uso de oxaliplatina, por exemplo, e é visto varizes de esôfago, até pacientes com hipertensão portal clinicamente significativa. Pode acontecer meses ou anos após a exposição, pode acontecer fadiga, ascite, encefalopatia, hipertensão portal não cirrótica, embora esse termo não seja mais tão validado. O diagnóstico, a gente, infelizmente, não tem sinais clínicos específicos ou testes diagnósticos sorológicos. A ressonância pode ajudar nos casos compatíveis com uma doença histologicamente mais grave, mas o diagnóstico atualmente é um desafio, porque a gente precisa pensar nessa síndrome. O padrão ouro é a biópsia hepática transjugular com a medição do gradiente de pressão venosa hepática. A gente tem uma especificidade de 90%, com gradiente maior que 10 milímetros de mercúrio. E na biópsia, o que a gente vai ver? Dilatação sinusoidal, congestão venular, fibrose perisinusoidal e endovenular e peliose. A profilaxia, a gente pensa muito no caso de associado ao TMO, né? Então, é importante a gente reconhecer os fatores de risco, que seriam a intensidade do regime, né, de condicionamento, o TMO halogênico, no caso de um segundo transplante mieloablativo e doença hepática pré-existente. Para esses casos, de fato, com pacientes com fator de risco para fazer a síndrome, pode ser usado o Ursacol, 12 mg quilo dia por até 3 meses após o TMO, e o defibrinotide. O defibrinotide é um agente biológico que tem características antitrombóticas e profibrinolíticas, que pode ser usado para profilaxia. Só que para a gente aqui no Brasil, ele não é realidade por causa do custo muito alto. E a gente... o tratamento para esse caso, né? Para casos, na verdade, que evoluem para hipertensão portal. São terapias de esporte, TIPS, shunt cirúrgico e transplante hepático. E voltando para o nosso paciente, a gente conseguiu encontrar na literatura alguns casos de síndrome de obstrução sinusoidal associado a pacientes no pós-transplante de fígado. E esses casos foram atribuídos ao tacrolimus, né? Então, o tacrolimus é o inibidor de calcineurina mais utilizado, ele é seguro e eficiente na profilaxia e no tratamento de rejeição aguda, e ele tem um potencial de citotoxicidade para células epiteliais, o que precipita, talvez, a desregulação dessas células e pode levar a síndrome de obstrução sinusoidal. E é por isso que, nesse paciente nosso, como a gente acha que o que pode ter precipitado a síndrome de obstrução sinusoidal, dentre todas as medicações que ele usa, até porque os tuberculostáticos não estão descritos como causadores da síndrome, ele não tem, em tese, outro motivo para isso, a gente decidiu imunossuprimir com ciclosporina. Então, para terminar, a síndrome de obstrução sinusoidal é uma venulite obliterativa das vias hepáticas terminais, em que suas formas mais graves pode apresentar um alto risco de mortalidade. A apresentação clínica é heterogênica, a gente tem uma forma aguda associada ao transplante de medula óssea e associada à quimioterapia e imunossupressores, a gente tem uma forma crônica com hipertensão portal não cirrótica. E o diagnóstico é desafiador, porque a gente precisa pensar na síndrome para poder fazer o diagnóstico. Obrigada, gente. Legal, está aberta a discussão. Belo caso. Uma pergunta. Na síndrome de obstrução sinusoidal, na revisão, vocês viram alterações
portais foram descritas? A alteração portal, na verdade, eu não encontrei esse tipo de descrição. Ele fala muito de alteração de sinusoide mesmo, e não precisa, na verdade, ter alteração da veia centrolobular, mas ele fala bem de alteração de sinusoide, pode ter até, assim, no caso do TMO, pode ter necrose, perisinusoidal, mas não fala de alteração portal, periportal. Perfeito. Eu acho assim, acho que a gente precisa juntar esses casos. A minha visão mais é que esse paciente tem mais uma doença portal mesmo do que uma obstrução sinusoidal. Isso tem uma implicação porque isso ele pode ter recebido um fígado já com uma doença prévia, porque muitas vezes essa doença ela é espectral, é assintomática. Muitas vezes a gente pega o paciente que tem transaminases um pouquinho elevadas ou gama-GT, biopsia e encontra lá hiperplasia nodular regenerativa, e aí o desaparecimento de ramo portal, atrofia, proliferação de ramos linfáticos e tal. E, às vezes, alterações ductais. Acontece com uma certa frequência. E o sinusoide ele dilata, porque ele fica arteriolizado, né? Então, ele vai dilatar. Mas ele, normalmente, não fica com aquele grau de congestão que a gente vê na síndrome de obstrução sinusoidal, que chama muita atenção, aquele sinusoide bem congesto. Eu tenho a impressão que a gente podia... Aí, Geisa, Frederico, quem tem uma experiência imensa, não é uma doença que é fácil de diagnosticar, mas quem tem uma experiência imensa nisso é o Freitas. Uhum. Eu estou passando aí para o grupo um artigo nosso que está sendo publicado com os achados em 62 casos nossos. 8 foram transplantados. Acho que vale a pena repensar, porque essa é uma doença subdiagnosticada. E aqui no Nordeste chamam isso de extosomose. Sempre. Mesmo que não vejam granuloma e resto de ovo, vão chamar de extosomose. Eu acho que a gente subdiagnostica muito, muito, muito. A gente só foi prestar atenção a essa doença depois que a extosomose sumiu aqui, desapareceu, não vejo mais. Não vejo. E aí a gente foi ver que tinha um grande número de pacientes que tinham essas alterações portais. É curioso, mas acho que, é claro, eu não vi a lâmina, mas acho que valeria a pena conversar com o Freitas para ele fazer essa revisão, que ele tem mais de 100 casos. Interessante. Muito interessante. Vou passar para vocês, vou passar para o grupo o que é que a gente acha nos casos e também vou passar uma imagem de como é o espaço porta. E aí vale a pena também fazer a imunistoquímica para ver se ali não é linfático. Podoplanina, né? D240. É linfático 100% das vezes. Quando obviamente, a síndrome de obstrução sinusoidal. Belo caso, excelente. Isso é muito mais de interesse acadêmico do que prático, porque de interesse prático é a conduta. O que salva o paciente é a conduta, e a conduta era essa que foi feita mesmo, independente de qualquer diagnóstico. Muito bacana, muito legal. Está aberta aqui as discussões. Lúcio colocou aqui, muito bom comentário. Lúcio já resolveu lá o... Já consertou, o colega. Já está aqui intenso. Muito legal. Ele já mandou 2 mensagens aí, Paraná. Lúcio já mandou 2 mensagens. 2 mensagens. Eu estou passando para vocês aqui. Peraí, deixa eu só... Está aberta a discussão, né, Ana? Claro. Super caso. É porque você vê muito aí hepatotoxidez com esse tipo de lesão que a gente vê pouco aqui, Paraná. Isso. Não, no Brasil todo. Há pouco tempo a gente teve uma discussão com o grupo do Venâncio, a mesma coisa. Eu acho que essa experiência aqui com essa doença, e eu não sei por quê, ela é anormal aqui na Bahia. Eu não sei por quê.
Mas, assim, não se vê ou não se diagnostica, mas, assim, boa parte dos pacientes que a gente recebe e recebeu, primeiro, foi explante, os casos mais graves foram explantes, mas nenhum dos pacientes tinha diagnóstico antes do explante. O diagnóstico foi dado depois da indicação do transplante. Agora, a gente tem muitos casos em que o paciente chega com hipertensão portal de causa desconhecida, e aí biopsia encontra, e muitos casos só alteração de aminotransferados. Então, paciente que eu acompanho há 20 anos com alteração de aminotransferados, o quadro histológico é esse, não evolui. E uma discussão que a gente sempre tem nessa questão é se existe alguma toxicidade, como você falou, né? Porque foi comentado aí, alcaloide causa lesão do... Isso. Esses alcaloides, na verdade, são chás jamaicanos, só que são muitos chás que têm esses alcaloides. Muitos chás. No Brasil é Confrei. No Brasil é Confrei. O alcaloide, o chá que tem mais usado com alcaloide é Confrei. E tem também Maria Preta. Aliás, uma das primeiras descrições foi com essa Maria Preta nas crianças que brincavam de cozinhado, né? Fazer cozinhado com essa Maria Preta, bebiam e faziam. Caso interessante. Tentando encaminhar aqui. Agora, pronto. Já encontrei aqui, vou mandar mensagem. Interessante essa troca, porque você tem mandado muita coisa pelo Hepatox, né? Mas a gente já está começando a fazer, pode ser que mude esse conceito, né? Porque, de repente, passa e a gente não está vendo. Mas existem umas doenças hepáticas aí com gama-GT, transaminase elevado, que a gente não consegue chegar ao diagnóstico, ela é descritível, como às vezes eu discuto isso com Geisa, com Fred, ser revista, e a gente tem uma lesão descritiva que, na verdade, pode ser o início de uma doença por alguma hepatotoxicidade que tem esse tipo de evolução, cuja clínica é muito singela, ela não exterioriza muita coisa, e a gente fica procurando e lá na frente vai encontrar alguma coisa. É interessante esse comentário que você fez. E também ficar mais atento. Trombofilia genética. Sim. Trombofilia genética, e é curioso. Nós perdemos um paciente aqui que transplantou por hemocromatose. Ele fez uma trombose no pós-transplante extensa e o doador tinha trombofilia genética. Foi um caso, a gente perdeu esse caso, até pai de uma fisioterapeuta nossa. São essas coisas inusitadas, né, que ocorrem. E como é que estudou esse doador, Paraná? Ele não era doador parecido? Como estudou o doador? Porque foi por inferência, porque a família dele toda tinha história de trombose. Tá. Tá. Uma última coisa que eu queria chamar a atenção nesse caso, que é para a gente chamar a atenção até no Brasil, como a tuberculose é um diagnóstico também é subdiagnosticado, né? Na verdade, a gente recebe esse paciente em ACLF, tinha um derrame pleural e tinha CIT. Nada muito diferente do que a gente vê nos cirróticos. E chama atenção o aspecto do peritônio na cirurgia do transplante, que foi o que levou a gente a pensar que pudesse ser uma CIT infectada. E o diagnóstico sai primeiro no líquido pleural, sai no material do peritônio e sai no explante do primeiro fígado num paciente cirrótico por álcool. Então, acho que vale a pena a gente também pensar sempre nesse diferencial. E o tratamento no pós-transplante é sempre mais difícil, porque você tem que pensar na interação de todas as drogas que você vai escolher, com todas as drogas que você está começando para imunossuprimir o paciente. Então, isso já foi a primeira dificuldade nesse paciente. E depois o manejo de um paciente que fica dialítico no pós-transplante e todas as drogas e a escolha de drogas para você ao longo desse período. Então, foi um dos casos do último ano, talvez o caso mais difícil que a gente teve.
Com certeza. Com certeza com um desfecho muito bom, o paciente está excelente agora, então, assim, com rim novo e com fígado novo, sem diálise, então, ele esperou 2 anos para a vida voltar a ter qualidade. E a gente está muito gratificado com o resultado dele, né? Ele está muito feliz agora. E a gente queria agradecer poder ter mostrado esse caso, mostrar para as pessoas que difícil para um é difícil para todo mundo, né? Casos difíceis são difíceis para todo mundo. Juntou aí muita gente para ajudar a gente a pensar, o grupo inteiro que trabalha junto, e esse paciente, para variar, também veio do grupo da Ana, né? Já veio grave para a gente, já foi chamado para ver no CTI, nessa descompensação da CLF. E hoje a gente tem um desfecho positivo dos 2 casos que a gente apresentou, então isso foi bom. O Lúcio está aqui dizendo que a cirurgia do retransplante foi muito difícil, Beth. Deve ter sido para ele falar, porque tudo ele diz que pode, né, Lúcio? Ele está querendo valorizar o trabalho dele. Depois eu Não, eu vou defender. Olha, gente, o meu marido é que costuma dizer o seguinte: eu sou uma pessoa de sorte, ainda bem que eu tenho o Lúcio. Ele diz assim. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que apresentaram hoje. Foi uma sessão maravilhosa, muito boa. Eu quero convidar para que todos estejam presentes no dia 19 de outubro. Quero dizer que em outubro nós vamos ter apenas uma sessão, né, Paraná? A gente chegou a essa conclusão por causa de 2 feriados, então não é porque a gente não consegue fazer, porque os feriados estão caindo na terça-feira, a gente não vai fazer uma sessão na semana subsequente. Então, e teremos a honra de termos aí, no dia 19 de outubro, 3 radiologistas intervencionistas. Queria dizer que Zé Hugo voltou de Portugal, voltou para o nosso grupo, o Zé Hugo vai participar, ele está aqui presente hoje. O Salas e o Tenório, de São Paulo, serão os apresentadores. Como a radiologia intervencionista contribui no nódulo hepático e outras situações que eles estão discutindo o tema. Em novembro, nós vamos ter um evento especial, que é quando nós vamos fazer 1 ano, né, praticamente, de sessão. Queria insistir muito que eu já conversei com Beth essa semana e com o Lúcio sobre as linhas de cuidado, falei com o Paraná, nós já temos algumas linhas de cuidado prontas. A Beth, eu estou contando muito com a ajuda dela, e a gente precisa trazer essas linhas de cuidado. Já fizemos aí um pequeno encontro virtual, né, Beth, para a gente poder traçar essas linhas e trazer. Paraná já me mandou 3 linhas, na verdade, eu tenho 4, porque tem a de sarcopenia. Nós estamos trabalhando em AICID, estamos trabalhando em Covid hepatopata crônico, a Beth deu várias sugestões também, e isso é para o Brasil, gente. Mandem para nós as linhas de cuidado que possam nos ajudar para a gente poder lançar isso como sugestão para todos, tá? No próximo ano. Esperamos, em janeiro, começarmos apresentando já essas linhas de cuidado. O modelo vai ser mantido, mas a gente vai inserir apresentações de linha de cuidado. Vacina também já está sendo preparada, então eu quero agradecer e dizer que no dia 19 de outubro nós nos encontraremos. Eu gostaria que o Paraná fechasse a reunião e, mais uma vez, agradecer todos os palestrantes de hoje e a meu amigo aí de parceria, meu irmãozinho Paraná. Obrigado, Ana. Olha, sempre muito prazeroso. Olha como a gente aprende nessas reuniões. Eu estou achando esse modelo nosso fantástico. A gente tem capacidade de aprender, trocar experiências. Eu estou aprendendo bastante. Eu acho que a gente está vivendo esse espírito de rede, esse espírito de cooperação, de troca de experiência, de aprendizado contínuo. Muito bom. Os casos muito bem apresentados, excelente, e vamos em frente. Eu acho que as coisas estão caminhando, estão bem estruturadas, e daqui para melhor. Obrigado, boa noite a todos. Você quer falar um pouquinho sobre Hepatox, o Paraná, que a gente começou como um projeto? Tá. Nós temos um projeto que a gente está desenvolvendo juntamente com o IDO, que é o Hepatox DO. O Hepatox DO
ele tem a pretensão, num primeiro momento, de preencher uma lacuna acerca de informações sobre hepatotoxicidade, sobretudo as hepatotoxicidades mais frequentes do Brasil, por ervas, porque pela maioria dos medicamentos a gente consegue ter pelo liver tox. Por ervas e suplementos a gente não tem, porque as ervas e suplementos usados nos Estados Unidos nem sempre são semelhantes às que a gente tem no Brasil. E o espectro de alteração hepática também difere por uma série de aspectos, até por uma questão genética mesmo, né? Então, esse projeto está sendo estruturado cuidadosamente, vai ser implantado hospital por hospital, vai começar primeiro Salvador e Rio, mas ele visa duas questões. Primeiro, o suporte e a assistência, que é a gente facilitar a vida de quem está na linha de frente, que tem uma suspeita de hepatotoxicidade, e na estrutura nossa, com um farmacêutico que é especializado nisso, ele vai buscar informação, mais ou menos o que a gente já faz no grupo da SBH, mas de uma forma mais estruturada, mas também compilar os dados num grande consórcio para que a gente tenha banco de dados, informações, para que possa ser democratizado esse conhecimento. E isso aí é sonho nosso, meio de Ana, que é evoluir para um site muito semelhante ao LiverTox, que vai ser o Hepatox.do, para que as pessoas tenham a documentação dessa toxicidade e, junto com a documentação, a revisão da literatura sobre o tema e as informações de farmacognose, que é o que falta, né? A gente entender o que é que tinha ali naquela droga que pode explicar a alteração de triperteno alcaloide, né? Cada um desses princípios ativos predominantes, eles causam algum tipo de lesão específica no fígado, um mais colestático, um outro mais hepatocelular, outro mais vascular, outro mais metabólico, mais NASH, mais mitocondrial, etc. Então é isso, está na fase final de gestação, está a termo, né, Ana? Nós vamos ter um treinamento. Eu não queria que ninguém se sentisse excluído, estou me referindo aqui ao Brasil. Nós estamos em fase de implantação, teremos um modelo presencial prático para a gente treinar, trabalhar no instrumento lá no quinta, na sexta-feira, e a ideia é que isso vá ao Paraná, assim, é o grande mentor desse projeto, ele, Genário. Vamos ver se a gente consegue... Eu e Beth conversamos sobre isso. Eu falei, eita planilha danada. E, então, realmente, a gente tem que ter um treinamento com essa planilha para não fazer bobagem, uniformizar os dados. Quando estivermos treinados, a gente vai passando para outros hospitais para que a gente seja um centro multiplicador. Conversei muito com Beth, com Lúcio sobre isso, muito mais com Beth, com Lúcio também. E isso depois começa em Salvador também, ao mesmo tempo, e a gente vai ser multiplicador para que toda a rede possa ter acesso a isso. Isso não é uma coisa nem do Paraná, nem minha, do Quinta-Dó, é do Brasil, gente, é de hepatologia dó. Só que a gente tem que aprender a trabalhar com instrumento, a gente não sabe trabalhar com instrumento. Embora eu esteja trabalhando com esse instrumento na planilha da vacina da ZE, onde eu sou PI no Rio, é diferente, são perguntas diferentes, então a gente teve muito mais dúvida do que certeza, então a gente vai ter um treinamento presencial na sexta-feira, sem ser essa outra, num grupo muito pequeno, porque se não vira multidão a gente não consegue, e a gente vai disseminar esse conhecimento, é só para saber que as coisas estão acontecendo e que todos serão inseridos nesse processo, aqueles que desejarem. Tá bom? Essa era a mensagem, tá? Realmente a gente quer fazer em rede e o dono é todo mundo que se sentir dono é dono. Pronto, acabou, não tem dono, né? É bem isso aí, tá bom? Então a gente se encontra dia 19, numa terça-feira. Muito obrigada a todos, obrigada à nossa equipe de apoio, Duda, Júnior, obrigada aos palestrantes e aos colegas que nos assistiram até esse momento. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada, hein? Boa noite, pessoal.